Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas que estão nos ouvindo em algum podcast, pois este episódio está saindo não só no Pontos Elefantes, que é onde vocês costumam me ouvir dando bom dia, boa tarde, boa noite, como também está saindo no Agile Girls, no Vamos Fazer Diferente e no Love the Problem, certo? Vai sair em todos estes lugares. E, por isso, contamos com pessoas maravilhosas que estão em todos estes podcasts, inclusive em mais de um, né, Raquel? Olá, olá, meu povo! Bem-vindos ao Cross Megazord aqui, de quatro podcasts, quatro hosts de podcasts diferentes aqui. Então, é o Cross de todos os tempos. É o cross do Megazord, de fato. Não tenho palavras melhores do que essas. O grande Megazord. Aí, além da Raquel que tá aqui, Raquel tá representando o Love the Problem aqui, eu tô representando Pontes. Aí a gente tem a Thaís, que pode dar seu oizinho. Oi, gente. E o que vem depois desse Megazord, né? Você já pensa, né? Esse é o Megazord. O que vem depois, né? Meu Deus do céu, que emoção estar aqui com você. E por último, a Andéia, que está aqui representando Vamos Fazer Diferente. A Thaís representando a Agile Girls, esqueci de falar. Oi, gente. Ai, que alegria. Finalmente esse encontro saiu. Vamos levantar o sovaco pra comemorar. Ah, meu Deus, há quanto tempo a gente tá combinando isso? Mas que bom que estamos todas. Faz um mês. Ai, que alegria. E a Deia também é o Love the Problem, né? A Deia agora também, é verdade. Musa do Love the Problem. Também. Lá contando várias mentiras. Mentira. Bom, aí pra falar do tema do episódio de hoje, né, a gente inclusive teve uma discussão agora há 5 minutos sobre qual tema a gente ia gravar, a gente tinha programado um outro tema, a gente pensou em várias coisas, aí no final eu trouxe um tema que foi inspirado num post do Rafa Albino no LinkedIn, que fala sobre a cultura do sim. E aí vou trazer para vocês aqui, meninas, em linhas gerais, o que diz o post, quais os temas que ele está trazendo, mas a gente não precisa se ater à temática dele. Acho que a gente pode extrapolar a cultura do sim para todos os outros lugares. Dito isso, o Rafa, quando ele fala da cultura do sim, ele está trazendo muito na perspectiva de produto mesmo, perspectiva de produto, de qualidade, de desenvolvimento. Então ele fala assim, há evidências de que o foco aumenta a qualidade, há evidências de que mudanças de contexto são prejudiciais para a coleta de feedbacks e de que pessoas deveriam se organizar a partir dos propósitos dos serviços e produtos. E outras coisas aqui, né? Ele traz várias evidências de que a luta por relevância promove um ambiente com baixa transparência. A luta por relevância no sentido de que se eu quero me fazer relevante, se eu quero me fazer cada vez mais presente, a gente corre o risco de ter baixa transparência e de que se reduz a colaboração. Enfim, essas são questões que acontecem em maior ou menor intensidade. A pergunta que me faço é, quais fatores inibem mudarmos estruturalmente essa realidade? Quando ele fala da cultura do sim, né? Como repensar a cultura do sim que pode estar adoecendo as organizações e as pessoas. E aí, jogo essa pergunta para vocês. Primeiro, acho que antes da gente responder essa pergunta, né, do como inibir ou como repensar a cultura do sim, eu queria entender, na perspectiva de vocês, o que vocês interpretam quando vocês ouvem esse termo cultura do sim. Na minha mente, eu comecei a dar risada aqui, porque quando você perguntou assim, o que vem na minha mente? Eu fiquei pensando, pensei, eu não vou responder isso porque é muito óbvio, mas às vezes óbvio precisa ser dito, talvez a dificuldade de dizer não. E aí o porquê que a gente tem tanta dificuldade de dizer não, né? E acho que envolve tantos fatores psicológicos, sociais ali, estruturantes. Pode ser tanto uma questão tua, como você não quer ser lido, como você sabe que o tempo todo você está sendo avaliado ali pelos demais. Tem uma questão de segurança psicológica ali do ambiente, do quanto aquele ambiente é seguro ou não, para que você possa colocar sua opinião, possa dizer um não, possa discordar.
E o quanto também as estruturas da organização podem acabar contribuindo para que você tenha esse medo de dizer não. Então me vem esse montão de coisa na minha mente. Assina embaixo aí o que a Murata falou. Eu acho que é muito... Às vezes a gente vem de uma ideia de não, você pode discordar, não, podemos errar, não, tá tudo certo, mas no fundo só tá envelopado, né, desse jeito. E no fundo não é bem por aí. E às vezes o quanto alguma pessoa que disse não também foi de alguma forma banalizada dentro do contexto organizacional, e aí depois vai criando essa cultura que é do sim, e do sim de fachada, né? Então acho que é um pouco isso. Putz, o sim de fachada eu acho que é uma coisa que é um tópico que a gente pode explorar inteiro. Eu quero ouvir a Raquel antes e aí a gente volta pra lá. Eu adicionaria, assim, uma dor um pouco pessoal ou um pouco mais individual, que é a gente associar o sucesso à produtividade, né? Tipo, então essa coisa da gente achar, ainda ter uma cultura muito de ocupação, né? No sentido de, tipo, putz, quanto mais ocupado eu tô, é aquela coisa, né? Na hora que você vai ver, é chique, né? Não ter agenda, é chique não ter tempo pra nada. E então, acho que a gente individualmente também, de alguma forma, enquanto sociedade, reforça essa coisa de que, sim, eu sempre tenho que dar conta de tudo, né? Eu acho que especialmente trazendo aqui um pouco nessa perspectiva individual, quanto, acho que pra gente, mulher, isso é uma coisa, assim, muito constante na própria criação, né? A gente sempre tá conseguindo girar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Então isso eu acho que também corrobora, né? Da gente falar, não, tudo bem, mais uma coisinha aqui. Vou partir para esse lado, assim, de expectativas, né? Do que a sociedade nos coloca. Acho que tem vários números que comprovam que as mulheres têm jornada dupla ou tripla, comparado aos dos caras, né? E uma jornada de trabalho não remunerada muito grande. E o quanto a gente, acho que foi criada de uma maneira para dar conta, né? Poxa, eu tenho que ser uma mulher bonita, bem-sucedida, eu tenho que cuidar bem da casa. O mínimo que eu tenho que saber é cozinhar e cuidar dos meus filhos, né? E aí, não necessariamente existe o mesmo peso também pros caras. Mas claro que essa cultura essa dificuldade de dizer não, eu acredito que existem para todos os gêneros também. Não tô falando que é exclusivo das mulheres, mas o quanto talvez isso possa gerar um peso maior para nós. Entendo que para as mulheres é especialmente mais difícil. Pensando até, e aí... vocês falando, pensei muito nessa coisa do não como até um sinal de fraqueza, né, dentro da nossa sociedade da produtividade. Então, dizer não é a mesma coisa que dizer que você é incapaz de fazer uma coisa, né? A mensagem que você passa é, poxa, mas quer dizer então que você não consegue fazer isso? Quer dizer então que você não pode fazer isso? Então eu vou ter que pedir para outra pessoa, e principalmente quando a gente está falando de ambiente de trabalho, né? Acho que é importante a gente trazer esse recorte aqui. O que você está fazendo que é mais importante do que isso que eu estou te pedindo? Então tem isso, né, o quanto esse não, ele coloca em risco uma série de questões sobre o que é você como profissional. E aí a gente sai acumulando sims, e falando sim, e falando sim, e falando sim, e aí a gente chega num ponto que transborda. O limite de trabalho em progresso, ele estoura, a gente não consegue entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu, a gente mete os pés pelas mãos. Quantas equipes e quantas áreas e quantas pessoas a gente não vê passando por isso no dia a dia? Porque às vezes tem múltiplos stakeholders, então tem várias áreas demandando daquela pessoa, daquela área, tem várias pessoas que estão ali, várias lideranças, né? E aí isso vira uma bola de neve, porque a gente não foi, como a própria Deia falou, né? Acho que a gente não foi ensinado ou a gente não aprendeu que é importante a gente alinhar a expectativa e a gente priorizar, e a gente comunicar, e a gente falar. Tudo isso que vocês falaram, principalmente a fala da Deia, me gerou uma outra dúvida, que é uma coisinha. Assim, alguém tá dizendo não. Não é possível que tá todo mundo dentro de uma empresa falando sim pra tudo. É possível, mas assim, o que eu quero dizer é que talvez algumas pessoas tenham mais poder para dizer não do que outras. E aí que gostaria que vocês... O que vocês acham disso? Que vocês falassem um pouco sobre isso. Se vocês concordam, não? Eu acho que é bem possível tá todo mundo dizendo sim, tá?
Tem isso também. Ou vamos dizer assim, não sei se todo mundo dizendo sim pra tudo, mas vamos dizer que 80% das pessoas dizendo 80% de sim pra tudo, não sei que métrica que é essa que eu acabei de inventar aqui, eles vão muito mais pro lado desse falso sim que a Tá falou. Então, tá todo mundo, na verdade, dizendo sim pra não se expor, ainda sabendo que aquilo é um não em algum outro momento, né? Tipo, eu não vou fazer, não, ou não desse jeito que a pessoa espera, mas eu resolvo esse problema mais pra frente, né? Pra não ter que comprar esse conflito aqui agora. Eu digo, não, a gente tá vendo. É aquela coisa, né? Não, tá aqui no radar. A gente tá olhando pra isso. Tá aqui no radar, é excelente. É um clássico, né? Não, tá no nosso radar aqui. E aí, na prática, você sabe que ninguém tá olhando, que a ponta tá solta e ninguém vai olhar. Só que essa expectativa não consegue ficar explícita, né? Então eu vejo mais isso. E eu acho que na prática a gente fala pequenos nãos também, né? Pensar, tipo, não falo não pra nada. Não, eu falo vários pequenos nãos. Talvez eu não fale para as coisas que mais gerariam impacto, de fato, na minha rotina, entendeu? Então eu falo os nãos fáceis, vamos dizer assim. Tipo, aquele não que é o difícil, esse eu fico fingindo que não é comigo, me disfarço de árvore e vejo o mesmo tipo de comportamento também nos clientes, né? Eu fico ali disfarçada de status, finge que não é comigo e falo, eu vou pegar aqui para fazer, depois fico estressada, fico tal, muita coisa, mas esse não, que eu acho que é o mais difícil, a gente não fala, assim, pelo menos o que eu tenho sentido. O que é um não fácil e um não difícil? Eu tenho uma ideia, mas acho que eu queria ouvir um pouco também. Senhor Jesus, eu não saberia definir, talvez, eu acho que eu saberia definir em cima da minha sensação corporal, assim, quanto aquilo me traz desconforto, quanto eu acho que aquilo vai fazer com que eu me sinta deslocada, rejeitada ou, não sei, envergonhada. E acho que esses pra mim são os nãos difíceis de dar. Então eu acho que eu associo muito essa questão mais de sensação corporal. Não consigo pensar numa situação agora. Numa categoria de não, né? Quando eu dou não pra minha mãe, esse é um não difícil. Não consigo pensar nisso agora. Olha, eu acho que assim, pelo menos pra mim, independente de pra quem é difícil falar não, né? Porque eu não gosto de, desagradar, sabe? Eu quero, ter boas relações. Então, partindo daí já é difícil. Mas às vezes tem coisas assim que o não fica fácil porque eu já falei muito sim, entendeu? Boa. Eu já falei muito sim pra aquela coisa, aí chega uma hora que aí não ficou fácil. Ele não é fácil de primeira, mas chega uma hora que eu falo assim, não é mais possível isso. E aí ele vem cheio de um carregamento de sentimentos ali, entende? E aí ele vira fácil, sabe? Então acho que não é muito pela pessoa. É quando você já chegou num limite, é isso? Tipo, nossa, chega, já deu pra mim. É tipo isso? Eu acho que assim, talvez eu dei sim antes pra não magoar alguém, entendeu? Uhum. E aí talvez nem que passou do limite, mas assim, poxa, acho que virou um padrão já, entendeu? Já deu o primeiro sim, virou padrão, sempre vai ser sim. Não, agora não vai ser mais, sabe? Então, passou do limite já do, a pessoa não tá percebendo. Então eu vou ter que ir lá e falar não. Pra mim, acho que fica mais fácil dizer não quando, usando aquela desculpa de eu já tô cheia de coisa pra fazer. Então, quando eu tô nessa vibe de eu preciso ser muito produtiva, eu preciso estar sempre ocupada, aí eu consigo achar uma desculpa pra dizer não, do cara, tô cheia, não consigo. Aí começa a ficar fácil dizer não. E aí é uma coisa que também que eu percebo as empresas, assim, indo por esse caminho. O dizer o não muito mais pela falta de capacidade do que dizer não, porque aquilo não faz sentido ser feito. Porque o cliente não quer. Porque isso não vai agregar valor. Porque isso não vai ser sustentável para a empresa. Porque isso vai prejudicar e vai trazer esgotamento para as pessoas que estão ali. Então é mais fácil dizer do não tem capacidade, estamos muito cheios, estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E ao invés da gente também trazer essa reflexão trazer um não verdadeiro, cara. Isso aqui não faz sentido. Por que você quer que faça essa desgraça? Você falou do negócio do poder e isso já tinha me instalado um negócio que pra mim só conectou, né? O quanto essa questão de quem tem mais poder talvez tenha realmente mais facilidade de dizer não, ou até tenha mais facilidade de não respeitar o não do outro. E isso me trouxe coisas de uma cultura que vem lá da nossa infância, né? Quem são as primeiras pessoas que desrespeitam nossos limites? Conta pra mim.
Nossos pais, quem nos criou, por entender que somos crianças, não sabemos o que estamos fazendo, então vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu tô mandando. Engole o choro e faz aí. A partir do momento que você começa a ter seus limites respeitados dentro da sua própria casa, com as pessoas que você mais ama e mais admira, fica muito difícil você colocar e saber botar limite fora da tua casa. E até saber fazer isso de uma maneira respeitosa. Porque na minha casa, quando a gente excedia muito limite, a gente já partia pra porrada, gritaria. Então, fora da minha casa, quando as pessoas começavam a passar um pouco no limite, eu não conseguia chegar e conversar, não. Eu começava a gritar, mandar a merda, xingar e tal. Hoje em dia eu melhorei, tá, gente? Hoje em dia eu cresci. Mas eu fiquei pensando muito nisso, né? Nessa questão do poder. O quanto a gente também, como dentro das relações de trabalho, a gente tem aquela relação de achar que quem é chefe é o pensador, é o adulto, e quem é trabalhador, às vezes é o executor, criança, infantil, que eu tenho que dizer o que tem que ser feito, como tem que ser feito e tal. Então, o quanto o poder também pode acabar atrapalhando nessas relações e fazendo com que a gente, mesmo quando a gente diga não, a gente não seja respeitado. Para além do poder, a autoridade, né? Então, você ter uma figura de autoridade ali que tá dizendo que é um caminho e não o outro. E aí, não só essa coisa que já está super enraizada em nós, como você mesma disse, né, de eu preciso respeitar a figura de autoridade, e ela é quem vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ela que vai me avaliar. Eu também tenho o meu emprego em risco, né? E aí, às vezes, dizer um não é colocar seu emprego em risco. Dependendo do contexto que você tá, dependendo do não que você fala, dependendo da liderança que você tem, né? E aí tá formado. Tem outra questão que é a dificuldade de priorizar, que foi outra coisa que você trouxe também, né? A gente tá lá, que a Raquel mesmo falou, né? Não tem, tá todo mundo falando sim. Aí tem a historinha que a gente vê o tempo inteiro, né? Tem lá uma empresa, e aí essa empresa precisa crescer, essa empresa precisa gerar resultado, e aí a gente tem um C-level ali composto de pessoas que têm várias especialidades, né? Que vêm de diferentes lugares e que têm diferentes conhecimentos de mercado. E aí, cada uma dessas pessoas vai dizer que a chave pro resultado está em um lugar diferente. Aí a gente tem lá 5 pessoas e cada uma delas está falando que a chave pro resultado está em um lugar. Eu não tenho como argumentar contra isso, porque talvez aquilo esteja de fato bem embasado. Na perspectiva de cada um dos 5, tem um super embasamento ali do porquê que aquilo vai gerar o maior resultado, porquê que aquilo vai revolucionar o futuro daquela empresa. Aí o que eu faço? Bora fazer as 5. Aí eu cresço a minha estrutura, e eu crio estruturas focadas nisso, e aí cada um que chega vai trazendo a nova solução maravilhosa para gerar resultado com base na experiência que teve, e aí a gente vai criando esse monstro de sims. Porque no final não é que tem uma pessoa que tá mais errada do que a outra, tá todo mundo meio certo. A gente só não voltou ali e falou, vamos priorizar, que sim é mais legal que o outro, é o Megazord, só que o Megazord do mal, né? Esse aqui é o Megazord do bem, ele é o Megazord do mal. E aí a gente não volta pra priorizar, pra pensar em estratégia. Então a gente falou até da Zaparolha que brincou, a gente não tá pensando numa estratégia única, né? E aí isso vira uma bola de neve. Ouvindo vocês, eu acho que eu acabei chegando tipo assim, um pouco de uma conclusão do que, como essa ficha caiu pra mim, assim, né? Eu acho que o não difícil de dizer é aquele que envolve conflito. Porque quando você traz esse exemplo dessas 5 pessoas, e aí eu fiquei pensando, né, na hora que vocês estavam trazendo a coisa da hierarquia, eu fiquei pensando, tá bom, mas essa historinha que você contou do C-Level, ela acontece com uma certa frequência. E a gente fica olhando e falando, pô, mas não são essas pessoas que deveriam ter a condição de dizer não? E elas também, elas dizem com alguma facilidade para algumas coisas, que são as que não envolvem conflito para elas, mas quando elas precisam conflitar com os outros si ali, aí finge todo mundo que o assunto não é... Aí que todo mundo se disfarça de árvore, não é? Tipo, um pouco nesse momento, tem uma treta aqui pra gente comprar, tem um conflito. Porque talvez o interesse do RH e o interesse do negócio, eles estejam conflitantes. E a gente vai precisar tomar uma decisão pra ir pro melhor caminho comum aqui pra frente na empresa. Tem um clássico, uma decisão clássica pra mim, que é tipo assim, a gente vai escalar, o negócio fica, vamos escalar, vamos escalar, vamos escalar. E o RH fica do outro lado, e a cultura, e a cultura, e a cultura. E tipo assim, não combina.
não combina, não tem um exemplo bem sucedido de escala nesse nível de exponencialização que a gente tem visto das startups que manteve uma cultura saudável. Mas a gente não conversa sobre isso e fica fingindo que as duas coisas vão acontecer juntas, que é esse sim que não envolve o conflito. Então, o que caiu de ficha aqui pra mim, assim, e vendo a carinha de vocês bateu aí no coração, né, é que a gente fala sim toda vez que a gente precisa entrar em um conflito um pouco mais duro ou entrar num tipo de argumentação que vai exigir realmente conflitar duas ideias, né? Ainda que seja em prol de um movimento melhor, a gente não tem... Eu acho que a gente não sabe muito fazer isso nas organizações, né? E na vida também, às vezes. Mas eu penso assim, às vezes até na vida, às vezes eu dou um sim, porque, nossa, assim, vai ser tanta energia que eu vou ter que gastar pra explicar um não, pra não sei o que, tipo, vamos lá, vamos. Sabe, que aí eu vou no sim, pela facilidade, assim, porque, tipo, é melhor. Eu vou gastar menos energia, mas vira um ciclo vicioso, né? E aí como que você sai disso? Eu acho que esse é o ponto, assim. É muito forte, muito poderoso isso que você falou, tá? Porque o que eu penso, né, ouvindo. Esse sim que é fácil, eu entendo perfeitamente isso que você quer dizer. Porque, putz, eu não vou me desgastar com isso agora, não vou parar pra essa briga, pra dizer por que eu não vou fazer aquilo. E aí, no final, isso vira um desgaste pra nós, ou pra uma organização como um todo. Assim, tá todo mundo falando sim porque não quer se desgastar com o não, e aí, não muito depois, né, 3 meses depois, tá todo mundo exausto, porque não conseguiu, porque não falou não lá atrás. E aí foi falando um sim aqui, 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 e tá todo mundo exausto. E quando a gente fala de uma organização, são organizações grandes, né, ou mesmo menores, tem 20 pessoas, 50 pessoas, 300 pessoas, 3.000 pessoas, você vai ter 3.000 pessoas exaustas, porque ninguém tá querendo, como a Raquel muito bem falou, entrar no conflito, né, ninguém tá querendo ir lá, dar a cara a tapa para escalar e dizer, olha, isso aqui não faz sentido. Então, por isso até, inclusive, um beijo aqui para as pessoas de produto que nos ouvem, um grande beijo para vocês, porque é um exercício diário de ir lá para as cabeças e dizer, não vai fazer isso agora, não vamos fazer, porque isso, porque aquilo outro. Para mim, uma das profissões mais desgastantes que existem dentro do desenvolvimento de software é a profissão da pessoa de produto, porque ela tá o tempo inteiro tendo que justificar o não que ela dá. Mas enfim, acho que primeiro isso, acho que muito, muito forte isso, tá? E talvez até coloque isso em perspectiva. Eu vou muito pensar no sim que eu tô dando pela conveniência. Do tipo, será que eu devo gastar essa energia agora para não gastar essa energia no futuro? É uma coisa pra gente pensar. É o filho do Megazord, hein? É, o grande filho do Megazord. O Baby Zord. Nossa, me bateu também. Não, é o desgaste, né? Talvez o que eu esteja fazendo é mudar ele de lugar e fingir que eu não vou ter ele, né? Tipo, não sei se eu consegui explicar, né? Mas eu não vou me desgastar agora pra me desgastar depois, porque em algum momento a The Life Snake, né? A vida cobra. E aí bate na porta, né? Tipo, o desgaste que tu não teve agora, talvez você vai ter que ter amanhã. Você vai ter que ter, é isso, você vai ter que ter esse desgaste. Mas aí o talvez vai ter amanhã, pra mim já faz eu escolher não ter agora, entendeu? É que pode ser que você não fale não nunca, que é essa questão. Pode ser que eu vou ter esse desgaste amanhã, mas pode ser que isso gere um desgaste físico, de você ter que lidar com todos os sims que você deu e não falar não nunca. No final, todo mundo perde. Principalmente a gente, quando a gente fala do indivíduo, né? Principalmente esse indivíduo. É muito... Enfim, né? Todo mundo perde. Quando a gente joga pra Andréa do futuro, né? Quando eu jogo pra Andréa do futuro, é uma falta de comprometimento comigo mesma, né? De olhar pro meu futuro com carinho, de respeitar o meu futuro e de cuidar de mim.
Que acho que também não é uma coisa que a gente tem muito costume. Quando a gente fala de mudar o mundo, mudar as organizações e tal, começa dentro da gente. Eu acredito, né? Que começa dentro da nossa relação que a gente tem com a gente mesmo. E eu fiquei pensando, toda vez que eu tô muito esgotada, eu começo a ficar frustrada, assim. Frustrada comigo, de não estar dando conta, só que às vezes é muito inconsciente, eu não percebo. E sabe o que acaba acontecendo comigo? Eu começo a descontar o meu mau humor nas outras pessoas aqui dentro de casa. Tipo, com a minha irmã, eu moro sozinha, mas tipo, quando eu vejo a minha irmã, quando eu vejo namorado, quando eu vejo alguma coisa assim, eu desconto nas outras pessoas. Porque, no trabalho eu não posso descontar, porque eu não posso perder meu emprego, né? Mas, com as outras pessoas eu acabo descontando e sendo grossa, tendo pouca paciência. Então eu percebo que quando eu tô numa fase, assim, muito modo sobrevivência, sabe? Não tô dando conta, tô fazendo o que dá, é a fase que eu tô sendo mais grosseira com as pessoas. Então, e aí é a hora de parar, falar, tá, não vai dar. Alguma coisa vou ter que fazer. A Carol do futuro chegou, né? A André do futuro chegou, Thaís do futuro, Raquel do futuro, ela chegou. E a gente vai ter que tomar uma decisão. Porque assim, deixar pro nós do futuro decidir é ter a consciência de que a gente vai ter que entrar em contato com isso em algum momento. É uma escolha consciente de não quero lidar com isso agora. Vou ter que lidar com isso em algum momento. E, né, sofrer as consequências disso. Eu acho que é ter essa consciência, né? Quando a gente tá deixando pro nosso eu do futuro resolver, é a gente pensar quais são as consequências de eu não lidar com isso agora. E lidar com isso mais pra frente, porque eu vou ter que lidar. E aí, falando isso do indivíduo, né? Fora o nível de ansiedade que tu gera agora. Porque tu tá postergando, mas na sua mente tu sabe o que você tem que fazer. E aí, pra mim, a ansiedade ela vem muito do não estar no momento presente. O Tantra fala muito sobre presença, né? E aí, esses dias eu estava vendo um vídeo que falava sobre como você pode trazer ensinamentos tântricos para sua vida. Comer com mais presença, respirar, fazer as coisas, lavar uma louça com mais presença, sabe? Fazer uma coisa de cada vez. Te torna uma pessoa mais presente e, consequentemente, uma pessoa menos ansiosa, mais focada, com uma vida mais sustentável. Então, eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque eu como com muita pressa. Eu sempre como com muita pressa. E normalmente eu como vendo TV. E isso é uma coisa que eu tô tentando mudar. Então, beleza, eu vou continuar comendo vendo TV de vez em quando? Vou. Mas eu vou comer devagar. Eu vou prestar atenção no que eu tô comendo. E acho que é a mesma coisa, assim. No trabalho, normalmente eu tô fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu falo, eu dou aquela respirada, falo, eu vou terminar isso aqui, cara. Eu vou terminar esse negócio. Quando eu terminar esse negócio, eu pego esse outro negócio que eu fazer. Então, mas é esse o conceito, na minha percepção, é esse o conceito de André do futuro saudável. Exato. Que ele é anti-ansiedade. É assim, eu não vou pensar nisso agora, porque eu entendo que agora eu estou fazendo essa outra coisa. Todas essas outras coisas, elas vão ser resolvidas pela Andréia do futuro, que seja a Andréia de daqui 15 minutos. Mas não é a Andréia de agora, não é a Carol de agora, enfim. Acho que tem um conceito saudável de, eu não vou pensar nisso agora, porque eu vou fazer isso daqui a pouco, e aí eu penso nisso no daqui a pouco. E tem o conceito do, eu não quero lidar com isso agora, mas eu deveria. E aí eu delego isso para um futuro que eu não sei exatamente quando é. E em algum momento esse futuro vai bater na minha porta. E a gente está trazendo aqui uma perspectiva individual, mas a gente pode explodir isso para uma organização, para uma equipe. Porque é isso, a gente vai, depois a gente lida com isso, depois a gente lida com isso, depois a gente lida com isso. A famosa dívida técnica, né? Depois a gente lida com isso, depois a gente lida com isso, até que chega algum momento que esse depois explode na nossa cara e a gente vai ter que lidar com muito mais rapidez, com muito mais sofrimento, com muito mais sangramento, né? No sentido de uma empresa sangrar, da gente sangrar pra se dá ali pra resolver aquele problema, porque ele não vai se resolver sozinho. Mas acho que tem um pensamento assim também, depois a gente vê, eu vou sair daqui dessa organização daqui a pouco, a dívida técnica aí fica pra quem ficar. Falou, gente, show, entendeu? Então acho que também tem essa camada, sabe? Total. Tipo, eu não vou me responsabilizar por isso, entendeu? Vamos deixar pra depois, mas assim, essa pessoa não vai pagar conta, entendeu? Acho que tem também essa camada. Na organização é ainda pior. Então, agora a gente foi pro não sem vergonha, é isso? A gente tava no sim que a gente não consegue dizer, vamos pro não sem vergonha. Nossa, gente. E aí, esse pra mim é uma coisa que eu não consigo nem acessar, assim. Quer ver? O nível de responsabilidade com as coisas, ele é tão alto que não chega pra mim na minha ideia isso, assim. Não interessa, eu vou sair agora, amanhã, depois, entendeu? Eu sou tão...
preciso resolver esse problema, ele é meu. Eu pego um problema, ele é meu, assim. E aí eu fiquei pensando, ouvindo vocês, o quanto que, tipo... E aí pra mim é um desafio muito grande, assim, separar a vida pessoal e profissional no sentido, as pessoas, nossa, Raquel, muito legal, você é super autêntica, né? Integralidade, tudo. Mas assim, tem um espaço que a coisa se confunde num lugar muito não saudável, né? Que é isso que eu acho que vocês trouxeram, assim, a eu do futuro, na hora que a gente olha ali o que sobrou pra Raquel do futuro, então estou vivendo isso agora. Sobrou pra Raquel do futuro foi hoje, chegou, a vida veio me cobrar. E aí o que significa a Raquel do futuro? Eu despriorizei a minha terapia de manhã, que eu tive que começar a trabalhar, sei lá, 7 da manhã, que é o horário que eu acordo, faço minha meditação, faço minha terapia, então eu tive que desmarcar minha terapia. Não tomei café da manhã, e não almocei direito. Então, tipo assim, na hora que chega pra cobrar a Raquel do futuro, a Raquel do futuro, ela não desprioriza o trabalho. Ela desprioriza a vida da Raquel. Aí que pra mim a coisa fica, tipo assim, ela vai ficando nesse nível de complexidade, assim, sabe? Vai expandindo. E toda vez que alguém diz esse não sem vergonha, a gente também não tá tendo empatia com a outra pessoa que se comprometeu, né? Porque tu no jogo pode estar falando, acho que essa bucha não é tão minha, mas, putz, é um colega de trabalho seu ali, uma pessoa que tá ali do teu lado, que talvez vai ficar com toda a carga cognitiva daquela coisa, né? Então, é muito louco, assim, parar pra pensar no nível de complexidade que tem, né? Uma coisa tão simples que é o que a gente tá falando aqui de dizer não. E esse ponto que tu trouxe do pertencimento e do como a gente tá trabalhando a cultura das organizações, pra mim... Cara, é o que gera situações do tipo, hoje a nova plataforma lá, cara, já é um legado. Eu falei pra galera, desliga. Desencana disso aí, pô, desliga. Foi tanta dívida técnica que tá pior que o legado. Isso aqui, vocês demoraram, sei lá, 35 anos pra construir um legado e 3 pra construir essa palhaçada aqui, hein? Tá de parabéns. 35 anos em 3 aqui conseguiu fazer. Não, tô chutando aqui, né? Tipo, esticando a analogia, mas, pô, na prática, às vezes vira um negócio desse na organização, assim. É o eu do futuro ou o não eu do futuro, né? Ou seja, pra quem quer que seja, o BO não vai ser meu, né? E se a gente for descambar ainda mais, é o que a gente tá fazendo com o meio ambiente, é o que a gente tá fazendo com as nossas decisões sociais, né? Tipo, essa desconexão, assim, que a gente tem do todo e de se sentir parte do todo, né? Gente, muito importante aqui. Dizer sim pra uma coisa, automaticamente é dizer não pra outra. Ponto. Algum não, que a gente não falou sobre agora, me instalou isso. Algum não a gente tá falando pra alguma coisa. Às vezes para nós, para o indivíduo. Então, para as nossas coisas, para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa terapia, para a nossa dieta, para a nossa família, enfim, dizer sim para uma coisa automaticamente é dizer não para outra. Porque se a gente está colocando uma coisa na fila, e a gente, todo mundo aqui trabalha com agilidade, a gente conhece a teoria das filas muito bem, a lei de Liro, todo mundo sabe disso. Quando a gente coloca uma coisa na fila, a gente está tirando outra. Quando a gente está colocando uma coisa em progresso, a gente está deixando de fazer outra. E isso, aí tem o nível individual e tem o das organizações também. E esse lance do não sem vergonha, ele vem com certeza com um sim para uma outra coisa, né? Então, eu tô aqui, é muito mais do meu interesse enquanto liderança aqui, né? Enquanto uma pessoa dentro desse contexto. Construir uma coisa nova que vai gerar marketing e que vai ter um laço de fita em volta, que vai ser uma coisa revolucionária e ficar bem na fita, do que eu comprar a briga de uma coisa, de um legado, de uma dívida técnica, de enfim, né, de uma revisão de um processo, de qualquer coisa assim, que não vai me gerar todo esse benefício, que não vai me gerar toda essa visibilidade, que é um pouco disso que o Rafa fala no post também, né, a luta por relevância, né, que essa luta por relevância acaba gerando essas questões.
E nessa linha do dizer sim para uma coisa, dizer não para outra, dizer não para alguém, dizer não para algum lugar, onde que tá o elo mais fraco, né? Quando a gente tá dizendo sim para uma coisa e não para outra. E os jogos que acontecem dentro de uma organização ou dentro de um grupo por conta disso. Então eu vou aqui, eu falo o meu sim de fachada, eu falo o meu não aqui, mas eu vou movimentar politicamente outras pessoas e vou fazer movimentos ali por fora para conseguir aquilo que eu quero, para conseguir fazer aquilo que me interessa. E aí que começa também os sims escondidos no final, né? Que é assim, decidiu o não ali, mas aí eu vou me movimentando aqui no cantinho, na beiradinha, até que de repente isso virou um sim. Tá lá. Aconteceu, tá na estratégia, virou OKR, qual que tá no portfólio, prioridade, eu nem vi o que aconteceu. Acho que também, assim, a gente tá falando muito da dificuldade de dizer não. Mas e quando a gente fala não e a gente também não é escutado? Acho que tem isso também, né? É ignorado. Tipo, você tá falando não. E tipo, é como se você estivesse falando sim. Você tem que fazer. Não existe o não. Isso. Que traz um pouco da que a gente falou sobre nas organizações, por exemplo, a dificuldade da vida do PO, né? De toda hora ter que trazer argumentos pra poder dizer não, pra poder despriorizar. E a gente também, o quanto é complicado pra gente dizer não, evitar um conflito, e a outra pessoa, quando ela tem mais poder, também tem esse jogo, né? Pra ela dizer, não, mas é muito importante, e tu não quer perder o emprego, né? Aí você fala, você fica também sem argumento, porque às vezes nem sempre você vai ter super dados. E às vezes mesmo tendo dados, a pessoa caga pra você. Pode acontecer também. Você falou esse negócio agora da... Nossa, a Andrea me trouxe uma coisa aqui, da responsabilização, né? Que a gente, às vezes, quando a gente fala um sim, que é isso que a Raquel falou também, né? Quando eu me comprometo com uma coisa, ela é minha. E eu vou até o fim com ela, então o quanto a gente também se responsabiliza enquanto indivíduos por algo que não é uma responsabilidade individual. A gente está falando de um roadmap, de uma iniciativa, de um raio que o parta dentro de uma organização, ela é uma responsabilidade coletiva e compartilhada. Então, mesmo a pessoa de produto, que aí foi isso que me engatilhou, a pessoa de produto não tem todas as respostas sozinha. No geral, ela vai botar todo mundo numa sala e vai falar assim, meus amores, eu só consigo fazer um negócio. Decidam aí entre vocês que negócio é esse que a gente vai fazer, o que a gente vai despriorizar. Os dados estão aqui, são esses os insumos que eu tenho, o que a gente vai fazer. Então, até pensando assim, aí tá encaminhando a gente para o final, né? Como que a gente desconstrói essa cultura do sim. E acho que um dos caminhos, fora tudo isso que a gente conversou, mas acho que a gente pode falar mais sobre isso, é a gente não se responsabilizar enquanto indivíduo por uma coisa que é de responsabilidade compartilhada. Então, dizer assim, se alguém chega e fala, precisa fazer, peraí, até dá, mas a gente precisa conversar com todas essas outras pessoas, com todos esses outros pontos aqui, para entender se realmente é isso que a gente tem que fazer agora, para entender se realmente vale a pena fazer isso agora. Mas não, a nossa tendência é muito matar no peito, né? E falar, não, vou fazer, vamos lá, vou me comprometer. E aí começa essas coisas, porque é o meu que tá na reta. Porque aí os jogos psicológicos começam, né? Mas eu me comprometi, é o meu que tá na reta, eu vou ser demitido, eu vou não sei o quê, blá, blá, blá. Enfim. Como que a gente combate isso? Eu só queria trazer um ponto aqui pra mim, mas eu acho que também já encaixa nessa linha da dica, tá, Carol? Tipo assim, como que a gente vai, de alguma forma, quebrando essa cultura do sim, mas ouvindo a Thaís, eu fiquei pensando enquanto a gente normaliza certos assédios. Porque, cara, quando você tá ali falando não, e aquilo é dentro da tua responsabilidade de dizer não, tu é a pessoa que tem o conhecimento sobre o assunto e a autonomia, tu é o especialista, vamos dizer ali, da coisa, cara, tem uma hora que a coisa ela passa de um limite e você fala, putz, isso é um pequeno assédio, né? No sentido da pessoa, ela tá forçando uma autoridade, ela tá forçando uma coisa, ela tá, tipo assim, de alguma forma te chantageando, botando alguma coisa em jogo nesses jogos psicológicos aí, na hora que você vai parar pra pensar, você fala, nossa, cara, peraí. E muitas vezes o que acontece é que tu tá sendo chantageado por 4, 5 pessoas diferentes.
Né? Na hora que você vai parar pra pensar, são pequenos assédios. A palavra chantagem pode parecer muito grande pra situação, né? Mas a gente vai vendo, assim, pequenos assédios que na hora que você vai ver, você tá no meio de uma sinuca de bico que você fala, putz, essas pessoas, elas não conflitam entre si e o elo mais fraco da história sou eu. Então ficou aqui pra mim dizer ou não que essas pessoas teriam que estar tomando de decisão, né? E você numa situação de poder menor, com várias outras coisas em jogo, seja uma promoção, ou seja o seu próprio emprego e tal. Então acho que a gente conseguir deixar esses assédios explícitos, sabe? Na hora que a coisa começar a ter cheiro de que tá passando no limite, no sentido do tipo de argumentação que a pessoa tá usando com você, ou do tipo de chantagem, vamos dizer assim mesmo, que às vezes acontece, a gente saber separar isso. Tipo, olha, talvez a gente esteja entrando aqui num nível que não é tão profissional. Será que a gente pode voltar aqui para esse lugar, para esse assunto, de forma lógica e racional e tentar resolver isso aqui? Né? E quando esse tipo de coisa acontecer, a gente se sentir nesse nível de pressão, realmente saber que a gente pode pedir ajuda, né? Para alguém de RH, alguma pessoa que seja mais neutra, para tirar a gente dessa sinuca de bico, assim, e ver um pouco isso. Eu fiquei pensando muito nas pessoas que são mais vulneráveis, que você falou, né? O elo mais fraco. Pessoas até que, inclusive, fazem trabalhos que são mais operacionais, mais repetitivos, assim. Que é muito tarefa. E o chefe e a área mandando coisa, e chegando demanda. E como que essa pessoa vai dizer não, né? Porque talvez a gente aqui tá numa bolha um pouco privilegiada da gente até conseguir argumentar de uma forma mais frequente, ter espaços para argumentos. Tem pessoas que, acho que, principalmente esses trabalhos em que você recebe muita demanda e tem um trabalho mais repetitivo, sofrem muito mais, estão numa situação de vulnerabilidade maior. E aí eu fiquei pensando que alternativas a gente poderia dar para essas pessoas, porque não basta só a gente dizer, você tem que ter coragem de dizer não, né? Não é só a questão da coragem. Claro que se você puder argumentar e tiver espaço para isso, tiver respeito, né, seria legal você tentar se perceber e dizer um não. Mas o quanto talvez deixar o trabalho visível pode ser um caminho, né? Dar visibilidade da quantidade de coisas que tem pra fazer, da quantidade de coisas que conseguem ser feitas, da quantidade de dependências que tem ali para que as coisas sejam feitas, do tempo que leva, e aí você conseguir, de repente, começar a argumentar de que você precisa de ajuda, de que você não tá dando conta. E realmente é foda falar isso que eu vou falar, mas é colocar um pouco de limite. Eu já tive em situações em que eu fui muito assediada, tipo, você precisa vir fim de semana, você precisa trabalhar até noite. Quando eu saía no meu horário, as pessoas ficavam, mas você tá desmotivada? Eu tinha que ouvir esse tipo de coisa. E eu ia trabalhar de manhã até de noite, e sábado e domingo direto, assim. Teve uma época que eu fiquei uns 3 meses fazendo isso. E até uma hora que eu comecei a ter vida pessoal, não é mesmo? Comecei a arranjar outras coisas pra fazer. Falei, gente, eu não vou mais vir fim de semana. Mas como assim? E comecei a ser super assediada pelos meus chefes, de que eu não ia. Eu falei, eu não venho, eu não posso. E eu tive que fazer isso. Mas depois de 3 meses aguentando, né? Demorou pra ter coragem. E eu sei que é difícil, porque às vezes você tá numa situação de vulnerabilidade, de ter medo de perder seu emprego. Então, eu tô falando aqui de um lugar de privilégio em que eu achava que eu não perderia, né? Mas a gente reconhecer nossos próprios limites talvez possa também ser um caminho pra que a gente consiga começar a dizer não. Vou pensar aqui mais nos nãos que eu preciso dar, viu? Acho que é isso, assim. Refletir mais aí nos sims que a gente tá dando de forma meio robótica e refletir qual que é a conta que você tá pagando, né? Então acho que é isso que tá vindo assim, sabe? Reflexões. Muito antes de dar aquele sim, né? Pensar, putz, eu tô dando esse sim porque eu posso me comprometer com ele ou porque meu modus operandi é dar sim. Nessa linha, né? Tá. Isso. Pensar um pouco nisso. Me veio uma frase que eu li uma vez, não é aquela, nossa, eu super concordo com ela, mas às vezes eu penso nela, que fala, tudo é não, exceto o sim óbvio. E eu fiquei tipo, quando eu tenho uma decisão difícil assim pra tomar, eu fico, isso é um sim óbvio pra mim? Não. Então é não, vai a merda. Vai a merda. Se eu puder mandar a merda, né? Nem sempre eu posso, mas... No máximo é um vamos pensar. É um não agora. Ou então espera. Isso me ajuda muito a priorizar e a me respeitar mais. Isso é um sim óbvio? Meu coração, meu corpo tá empolgado com isso? Não. Então é não. Falou. No trabalho nem sempre a gente consegue, né? Exato. Usar essa régua de prioridade. Mas acho que dá de alguma forma. Pra mim já funciona mal, porque tudo é um sim óbvio. Porque, tipo assim, qualquer coisa me anima. Qualquer coisa me anima, gente.
Ariana, tipo assim, iniciativa, estamos online. Acabativa, não contem comigo. Então, o aprendizado, sabe assim, é tipo, vamos começar um negócio, vamos terminar um negócio, já foi embora, sabe assim? Então, o meu exercício é o contrário. É, tipo, eu sempre fico pensando, cara, o que significa, qual que é o todo disso aqui? Onde ele começa e onde ele termina, pra eu saber realmente se eu falo esse sim ou não. Porque a tendência de eu começar um monte de coisa, porque tudo me anima, assim. O sim, ele é óbvio, no sentido de eu quero fazer tudo, gente. Eu quero falar de design cultural, eu quero falar de design organizacional, eu quero falar de design... Fala aí alguma coisa. Assunto aleatório. Quero, gosto, adoro. Não consigo priorizar as coisas assim se for pelo meu interesse, sabe? Eu imagino que tem outras pessoas que também se sintam assim. Mas eu gostei dessa lógica da gente parar pra pensar, tipo, até no sentido de... Você trouxe muito do seu sentir, né? Mas ele pode vir no sentido do racional, né? Tipo, é muito óbvio que eu consigo fazer isso aqui, né? Tipo, não, claro, sim, consigo, tá fácil, tô tranquilo. Ou eu tô aqui já pensando, nossa, o esforço que isso vai ser e tal, não sei o quê, já é um não, né? Quantas coisas eu vou precisar aprender pra fazer isso aqui que eu tô me comprometendo a fazer? É, porque o sim, óbvio, normalmente ele vem nesse sentido que a Deia trouxe, né? Tipo, é muito tranquilo de fazer isso aqui? Sim. Eu consigo fazer? Sim. Ah, então tá bom. Dificilmente as últimas coisas que eu fiz assim com essa tranquilidade, sabe? Ah, isso aqui é tranquilo de fazer? Não, mano, é uma puta de uma bucha. Normalmente é sempre assim. Eu consigo fazer? Aí eu já começo... acho que eu até tenho capacidade. Pra mim é muita prioridade, assim. Isso precisa muito ser feito? Isso me empolga? Sim. Isso precisa ser muito ser feito, mas eu não tô afim? Não. Aí, normalmente, aí eu começo a priorizar. Não é que eu não vou fazer. Por isso que eu falei que eu não concordo tanto com essa frase. Porque tem uma questão de responsabilidade, né? Precisa ser feito, eu vou fazer. Pode ser que eu não faça agora, mas em algum momento eu vou fazer. Mas eu acho que é muito essa questão, me ajuda a priorizar e a respirar. Eu dou aquela respirada e falo, isso não é um sim óbvio, eu não vou fazer isso agora. Dou aquela respirada, sabe? É até pensar qual que é a parte que nos cabe, né? Nessa linha também, ideia do, isso não... é importante, mas não me empolga, não é uma coisa que eu quero fazer, não é algo que de repente eu queira me comprometer. Voltando ali no lance da responsabilidade compartilhada, né? Que outras pessoas eu posso envolver aqui, que talvez estejam mais empolgadas do que eu para fazer isso, que talvez tenham mais conhecimento do que eu para fazer isso. E aí é muito difícil, inclusive pra gente que é mulher, é muito difícil ter esse discernimento do não assumir toda a responsabilidade, do não querer fazer absolutamente tudo, da falha, né, que foi o que a gente falou lá no início, do não conseguir fazer, do não se comprometer, é falhar, é não ser... Ai, gente, eu sei o quão difícil é, vocês estão ouvindo a gente, é muito. Mas aí tentar fatiar, né, pensar assim, putz, isso aqui é muito legal e eu consigo fazer muito rápido. Essas outras coisas eu não consigo fazer agora. Tem outra pessoa que a gente pode chamar para de repente se envolver nisso? Tem outra pessoa que eu conheça aqui dentro desse contexto que eu tô, que eu consigo envolver, que vai fazer isso com mais empolgação? É porque o meu não, o meu não pode ser o sim óbvio de alguém, na lógica da Deia, né? E aí pensar um pouco nisso também. Não, gente, sério, acabei de perceber que eu sou centralizadora. E essa terapia que acabou de acontecer aqui, eu amo. Porque é isso, né? Tipo, no extremo, onde você cai é nesse lugar, né? Qualquer BO que aparece, tu fala, vem que é minha, pode jogar que eu resolvo. No fim, você vira um centralizador também, né? Que você não dá espaço para os sim óbvios das outras pessoas, que pode estar te gerando uma puta frustração, né? Então, amei. Boa, muito obrigada a vocês todas. Foi maravilhoso, eu adorei falar sobre esse tema. Ai, que coisa boa. É bom assim gravar episódio e sair melhor do que a gente entrou. Adorei. Muito obrigada. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, gente. Beijo.
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.